Filipenses capítulo 3, versos 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Obrigado, igreja, podeis assentar? Muito obrigado. No dia 25 de abril de 2004, palavra que eu disse ao presbitério na quinta-feira, no dia 25 de abril de 2004, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Para mim parece que foi ontem, mas olhando essa semana no calendário, em abril completam-se 15 anos. Para mim foi outro dia. Lembro de tudo, mas já tem 15 anos. Perto do quanto eu ainda tenho pela frente, pelo menos mais 30 anos, mais 31 anos, eu ainda não cheguei nem na metade do quanto que eu ainda tenho que exercer minha vocação. Mas 15 anos você não joga fora. 15 anos já é alguma coisa. Foram 15 anos, igrejas no interior, no norte do país, congregações em locais relativamente novos e chiques, igreja mãe e agora igreja da Tijuca. Nesses 15 anos, nos primeiros 10 anos, eu tinha uma coisa no meu coração que eu guardava, que para mim era uma coisa que toda vez que eu lembrava, eu frisava, eu bugava, eu ficava estático. Quando eu estava no seminário, eu ouvia professores contar histórias de igreja, histórias que me deixavam estarrecido, me deixavam espantados devido à complexidade, ou seja, os rolos que aconteciam nas igrejas, e eu observava a vida de alguns deles, e eu percebia que em final de carreira, alguns, ou no meio da carreira, dependendo da faixa etária, aqueles professores parecia que a vida deles tomou um rumo diferente do projeto original. E não vou entrar no mérito se a vida deles, como estava naquele momento, se era boa ou se era ruim. Eu não faço esse juízo de valor. Não julgo ninguém porque eu não quero ser julgado por ninguém. Mas fato é, das histórias que contavam da época de quando eles eram seminaristas, para o momento onde eles estavam como professores, lecionando para a minha turma, não batia. As expectativas deles não condiziam com a realidade naquele momento. A vida tomou outro rumo, tomou outras formas. E conforme comecei a adentrar o presbitério do Rio, ouvia muitas histórias de pastores que eram histórias assim que me deixavam também perplexos. Você quer uma historinha? Só para você entender de que perplexidade eu estou falando. Teve uma briga de pastor com o conselho que o pastor, insatisfeito, para se vingar, resolveu tomar banho na caixa d'água da igreja. Deu para entender agora o que é ficar perplexo ouvindo um negócio desse? E eu, na época, tinha 17 anos. Histórias, por exemplo, de pastores que eram conhecidos no bairro porque chegavam no botequim e levavam um engradado. Com 39, você ouve isso e... Nossa! Mas com 17, você fica estarrecido. E o tempo todo eu ficava na minha mente, alguma coisa aconteceu para que este indivíduo
mudasse o rumo de sua vida e se tornasse o que é hoje. E aí volto a repetir, minha questão não tem a ver com a bebida. Minha questão tem sempre a ver com o escândalo ao neófito, ao que Paulo chama de débil na fé. Mas ainda que seja débil na fé, é alguém pela qual Cristo também morreu. Que tema não é a bebida, mas é o débil escandalizar-se. E eu pensava, nossa, quando é que vai chegar a minha vez? Quando que eu vou viver um momento onde eu vou ter que tomar uma decisão, e essa decisão poderá me tornar um pastor com tais e tais características que contrariam o que eu penso hoje? E aí, Guilherme, da Ana Lúcia, no começo, filho, sabe o que eu fazia? Eu era muito temeroso. Eu quase não tomava decisões, porque qualquer decisão que eu tomasse poderia ser a que me levasse para um rumo ruim. E eu ficava observando as coisas, e etc e tal, sempre com medo de chegar um momento onde o ministério se tornaria uma outra coisa. Já se passaram 15 anos, eu ainda tenho mais 31 pela frente. Uma coisa eu digo para vocês, eu aprendi, todo dia eu aprendo, eu espero passar todos os dias aprendendo. Aprendi muito nas 4 igrejas que eu já pastoreei, aprendo demais com todos os presbíteros que passaram e estão na minha vida. E com relação a isso, de eventos que fazem o rumo da nossa vida se alterar, eu aprendi uma coisa. E isso eu disse no presbitério na quinta-feira. Sabe o que eu aprendi? Você não toma uma decisão ruim e essa decisão te modifica. Não. Mas é quando você começa a tomar uma série de decisões e você não percebe que essas decisões estão te afastando do objetivo original. Você começa a tomar diversas decisões ao longo da vida. Você começa a negociar, você não negocia princípios. Você somente naquele momento percebe que não dá para ser do jeito que você acha que deve ser. Então você vai sempre achando que naquela hora ali não deu, mas amanhã é outro dia. Naquele momento não foi possível aplicar o texto, mas basta a cada dia o seu próprio mal. E quando você menos percebe, meu amigo, a sua vida ela não tem nada a ver com o seu objetivo original. Nós temos tantas pessoas nas nossas igrejas, ainda mais voltando de reunião de presbitério, são 14 igrejas, os quais eu estive nessa reunião, um eu conheci, literalmente, ia na minha casa para comer. Literalmente, tinha intimidade de chegar em casa e botar o meu colchão no chão para ele dormir. E eu que dormisse no chão do quarto dos meus pais. E fazia 20 anos que não via, e reencontro presbítero. E ninguém entendeu nada, 2 homens desse tamanho se abraçando e se beijando, aquela alegria, meu filho, há quanto tempo, poxa, Anderson, caramba, que coisa boa, tal. Você hoje é presbítero, meu filho? Poxa, sou presbítero. E aí? É muito bom. Por que é muito bom? A gente assina um monte de documento. Você está com quantos anos? 35. Você já casou? Sou pai de 2 filhos. E por que é bom assinar documento? Porque são coisas importantes para o reino de Deus. Aí eu dei mais um beijo e falei, fica firme, meu filho. Fica firme. O que ele me falou nessa reunião do presbitério definiu para mim o meu final de semana. Sabe por quê? Porque muitas vezes muitas vezes você, muitas vezes nós nos encontramos totalmente insatisfeitos com a nossa igreja, com a nossa espiritualidade, com a nossa casa, com o nosso emprego, com o nosso trabalho, com o nosso colégio. Mas todas essas coisas que nos trazem insatisfação em nada bloqueiam o objetivo do Evangelho. Mas nós colocamos essas coisas como se elas fossem local primevo da nossa felicidade. Olha o que diz a palavra do Senhor, você vai entender melhor.
Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu digo para vocês chorando, que são o quê? Os inimigos da cruz de Cristo, eles estão, de acordo com esse texto, estão na sinagoga? Sim ou não? Não, Paulo não está escrevendo para a sinagoga de Filipe. Eles estão assentados ao lado de Herodes? Paulo não está escrevendo para assessor político. Paulo está dizendo o seguinte: igreja da Tijuca, continuem andando e procurem refletir aquilo que diariamente eu tento transmitir a vocês, porque eu estou avisando a vocês e agora eu tenho que avisar com choro. Há muitos dos que andam conosco que não perceberam, mas na verdade se tornaram o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus, como é que alguém pode estar dentro de uma igreja, dentro de um presbitério, dentro de um sino, dentro do Supremo Concílio, dentro de uma casa, dentro de um local de trabalho, onde todos são crentes, mas você tem ali um inimigo da cruz de Cristo. O que é que ele faz? Ele vem aqui, ele derruba esse altar? Ele taca fogo na toga pastoral com o pastor dentro? O que é ser inimigo da cruz de Cristo andando dentro da igreja? Paulo vai dar as características. Primeiro, o destino deles é a perdição. Primeira coisa, meu irmão e minha irmã, abra um pouquinho a sua mente, abra o seu coração. As coisas que te deixam insatisfeitos na sua vida, elas estão te conduzindo para a perdição? Ou às vezes são tão somente usos e costumes? Reverendo Amantino, lembra, dona Vera, daquela época que infelizmente Reverendo Amantino, ele ficou viúvo, e aí quando ele foi pastor da Igreja do Rio, de 1940 e tal até 1981, né? E depois foi pastor efetivo junto com o reverendo Zaqueu, que também foi pastor efetivo da Igreja do Rio. Foram 2 pastores efetivos ao mesmo tempo. Reverendo Amantino, a esposa, faleceu. E a nossa toga sempre foi uma toga o quê? Preta. Historicamente, a toga sempre foi preta. Já existiam togas brancas. E reverendo Amantino, então, usava de maneira contínua a toga preta. Até que um dia o conselho se reuniu com ele de uma forma muito singela, falou: reverendo, a igreja está de luto junto com o senhor. Como é que o senhor está? Não, Deus já me restaurou. Então, reverendo, passe uma mensagem para a igreja, bote uma toga branca, porque vai significar para quem está te vendo que o seu luto cessou. Aí, reverendo Amantino, de uma época onde os pastores raramente ouvia esses apelos, porque eles eram os pastores e acabou, mas reverendo Amantino tinha uma sensibilidade que muitas vezes escapava. Ele ouviu o conselho, tirou a toga preta, botou a toga branca, e toga branca é usada na Igreja do Rio até hoje. E muitas vezes as pessoas não sabem por quê. A cor de uma toga te leva para a perdição? Sim ou não? Então filtre. Porque tem determinadas coisas que podem acontecer na nossa igreja, podem acontecer na nossa casa, pode acontecer no nosso local de trabalho, e você está vendo Satanás nisso, e você está desassossegado com isso, mas isso não leva para a perdição. Nós vivemos um contexto de insatisfação geral. Ora, coisa linda foi a SAF estar aqui reunida e eu fazer essa brincadeira da assessoria da nossa presidente da SAF. Em um ambiente normal, é uma brincadeira. Mas se eu fizesse isso do portão para fora, meu amigo, uma batalha campal. Verdade ou mentira? A insatisfação está geral. Então a primeira coisa que eu recomendo a você, cuidado, porque os inimigos da cruz de Cristo, eles têm um destino.
perdição. Não se deixe perder. Não se perca em você mesmo. Qual o seu nome? De onde você veio? O que você veio fazer? O que você espera de Deus? O que Deus está realizando na sua vida? Não se perca nisso. Porque inimigos da cruz de Cristo, literalmente eles vão te minando a tal ponto que muitas vezes você chega no trabalho e não sabe nem porque está trabalhando. Você acha que está no trabalho para brigar com o chefe. Não, você está no trabalho para ganhar teu dinheiro e sustentar tua família. No meu trabalho não me dão valor. Mentira, todo mês você recebe um valor. Se você acha que esse valor é condizente ou não com o que tu faz, é outra coisa. Mas você não pode dizer que não te dão valor. Você não recebe um valor todo mês? Então como é que não te dá um valor? Cuidado com isso. Porque nós começamos a ouvir tantas coisas e nós vamos nos perdendo. Perdemos o nosso foco. Coral Júlio de Oliveira, ano retrasado, quantidade de vozes, chegou a ter ensaio com quantas pessoas, Roldão? 7? Por aí? Aí o que o coral fez? Vamos acabar porque afinal de contas 7 pessoas não dá para louvar a Deus, não é isso? O coral continuou. Hoje tem quantas vozes? Quantas? 15. Esse ano entraram quantas? 5. Já pensou se a gente se perde em nós mesmos? Tem que acabar, só tem 7. Deus não se agrada disso não, está pouquinho. Vamos acabar. Cuidado com isso. Porque o objetivo é a adoração àquele que se assenta no alto e sublime trono, cujos querubins e serafins o cercam e cantam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos reis, para adorar a este. Pode ter 1 milhão de vozes, pode ter uma voz, pode ter sinal de libras. Este recebe a adoração. E é Ele que nos justifica. Cuidado. Cuidado para não perder-se. E cuidado com quem te leva à perdição. Quer seja no seu trabalho, quer seja na sua igreja, quer seja nos relacionamentos. O destino destes que são inimigos da cruz de Cristo é a perdição. O Deus deles qual que é? É o ventre. Significa o quê? Só quem é inimigo da cruz de Cristo é quem tem uma barriguinha um pouquinho mais avantajada, é isso? Não. Significa dizer que o Deus destes, que querem a perdição, que embora estejam andando entre os discípulos de Jesus, mas são inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o ventre. Eles só vivem a querer satisfazer as suas necessidades. Não trabalham para o corpo, trabalham para si. É o tempo todo programando, planejando aquilo que pode ser beneficiado pelo corpo. Você consegue imaginar morar em uma residência onde o indivíduo, homem, mulher ou criança, não está nem aí para a família, ele só quer saber de quanto que ele pode ganhar dentro daquela casa? Claro que você sabe o que é isso. São os motivos de muitas das nossas rusgas dentro de casa. O marido não dá atenção, mas quer sexo. A mulher não dá atenção, mas às vezes quer ter tudo pago em dia. Os filhos dão um balão nos pais toda hora, mas querem ter seu dinheiro para saírem e fazerem o que querem. Sabe o que é isso? É quando o ventre, o desejo, a vontade de satisfazer suas necessidades se torna o Deus dessas pessoas. Eu não estou nem aí para minha mulher, o importante é o que ela pode fazer por mim. Eu não estou nem aí para o meu marido, o importante são minhas contas pagas. Eu não quero nem saber dos meus pais, eu quero a minha saída, eu quero minha pare, eu quero o meu after. E quando o nosso Deus é o nosso ventre? Cuidado com isso. Cuidado quando a igreja deixar de ser local de adoração e de ouvir a palavra para ser um local de utilidades públicas daquilo que você quer. Teu Deus se tornou teu ventre. Só vem porque lhe agrada algo que tem. No dia que não tiver, você deixa de vir. Cuidado. A palavra do Senhor ainda diz: o destino deles é a perdição.
O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua o quê? Infâmia. Sabe o que é infâmia? Desonra. A alegria dos inimigos de Cristo é o tempo todo descreditar, desacreditar, desonrar, denegrir a imagem de outrem. O tempo inteiro desse testemunho no retiro, desse testemunho aqui. Eu e minha esposa éramos muito amigos de um casal, infelizmente esse casal não crente. Mas nós éramos amicíssimos, de viajar juntos, etc. E passamos 3 anos de um relacionamento que, embora com poucos encontros, mas intensos em termos de significado, de alegria de estar junto. Passados uns 3 anos, um belo dia me cai a ficha. Eu digo, peraí, Gleice, já reparou uma coisa? Fulano nunca fala bem de ninguém. Conquanto esteja conosco, a gente sai, vai no cinema, vai em restaurante, nossos filhos passeiam, está tudo lindo. Mas é curioso, nunca ouvi ele dizer, fulano é gente boa. A Gleice parou num segundo momento, ela é verdade, eles não elogiam ninguém. Agora, peraí, deixa eu fazer aqui um feedback de quantas pessoas que nós conhecemos em comum que eles infamam, que eles descreditam. Uma galera. Gleice, a partir de hoje acabou. Porque no dia que isso começar a entrar no coração, por enquanto fica só na mente, e a gente desqualifica porque não interessa, o bom é a pizza que a gente come, está tudo bem. Mas e no dia que estas pessoas nos fizerem alguma coisa, todo esse feedback que a gente ouviu durante 3 anos, aparece, e nós começamos a achar que é verdade. Salmo, se eu não me engano, que foi lido em Mendes, acho que é o Salmo 122, diz o quê? Há aquele, o inimigo, que espalha contendas para afastar os grandes, o quê? Os principais amigos. Seja sincero, nas questões que envolvem a tua casa, se você tiver brigado com teu marido, tiver brigado com teus filhos, etc., você está brigado com eles por aquilo que eles fizeram, ou porque tem sempre um terceiro dizendo que ele nunca vai mudar, porque ele sempre é assim, e inclusive na sua ausência ele faz isso, isso e aquilo? Seja sincero. Ser mais sincero ainda? Vamos embora. Naquilo que você hoje está chateado com o seu pastor, o que foi que eu te fiz? E o que foi que você ouviu de mim? O que eu te fiz? Quando é que eu fui lá na tua casa e falei mal de tu? Quando é que você me ligou aqui e eu falei que não queria atender? O que eu te fiz? Quando é que tu me pediu um dinheiro e eu não te dei? Quando é que eu passei de carro e joguei água em você? Quando que teu filho veio e eu dei uma banda no teu filho e deixei ele caído? O que foi que eu te fiz? Mas o que você ouve de mim? Ah, você ouve coisas de mim. O que vocês ouvem uns dos outros? Nunca é o que o outro faz. A nossa pilha sempre é do que nos é dito. E sabe o que diz esse texto? O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e aquilo do qual eles se regozijam, eles babam, eles têm glória, a alegria deles está em infamar. É quando eles conseguem descreditar tudo e todos. E o texto ainda diz, visto que só se preocupam com o quê? Com as coisas, só se preocupam com essa realidade. O Brasil tem jeito? Sim ou não? Claro que tem. Óbvio que tem. Se você acha que o Brasil não tem jeito, você está fazendo o quê aqui? Você está orando a quem? Você está consagrando a Deus a desgraça da nação, é isso? O Brasil tem jeito.
Nossas famílias têm jeito. Nossa sociedade tem jeito. Mas elas só passam a ter jeito quando os meus olhos estão no Senhor. Mas quando eu me torno inimigo da cruz de Cristo, eu só me preocupo com o quê? Com as coisas terrenas. Aí, meus queridos, como pastor, eu posso tomar uma decisão totalmente equivocada e terminar a minha vida como muitos dos quais eu antigamente observava e ficava duvidoso. Eu posso, por exemplo, achar o seguinte: tem uma cadeira aqui que só tem uma irmã, os demais pontos estão vazios. Qual conclusão que eu posso chegar? Qual conclusão que eu posso chegar? Hoje não valeu a pena abrir, né? Pouca gente. Pouca gente. Tá complicado, né? A gente faz de tudo, mas pouca gente. Se eu estou preocupado com as coisas terrenas, o que passa pela minha cabeça? Puxa vida, tem que trocar de banco. Banco atrai melhor as pessoas, tem pouca gente. Mas quando eu me preocupo com as coisas que são lá do alto, o que eu estou trazendo é Filipenses 3, de 17 a 21. Podia estar sentado 1 milhão de pessoas, podiam estar sentadas 2 pessoas, podia ser eu, minha mulher e minha filha. O texto é o mesmo, vem do mesmo calendário litúrgico, a mensagem é a mesma, porque a minha preocupação não é com aquilo que é da terra, mas é com aquilo que vem na glória celeste. E eu quero convidar você nesta manhã a ler a palavra do Senhor no verso 21, verso 20 e 21, a palavra do Senhor diz: pois a nossa pátria está onde? Você está triste com o quê, meu amigo? Você está fazendo post, vingancinha de política para quem, meu amigo? Que desassossego é esse, meu amigo, se o teu evangelho diz: a tua pátria está nos céus? E aí você está choroso, boloso, dengoso, encrencoso. Por quê? Porque fulano pensa diferente, ciclano pensa diferente, assim nunca vai mudar. O evangelho passa por cima disso tudo. Sabe o que ele diz? A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos quem? E que Salvador é esse? O Senhor Jesus Cristo. Ah, meus queridos, eu vejo reforma da Previdência, vai atingir militar, vai atingir mulher, vai atingir homem, vai atingir judeu, velho, preto, anão, gay, vai atingir o que for. Eu só fico olhando dizendo: mas chegará um dia onde o leão vai sentar do lado da ovelhinha, o urso vai ficar conversando com o tigre. Eu vou olhar para o lado e vou dizer: eu achava que Abraão era velho. Não, mas ele até que é um cara bem apanhado, olha, ó. Vai chegar um tempo onde todas essas coisas não terão nenhum tipo de significado. A nossa pátria está nos céus. Para de brigar, por favor. Largue o desassossego. O texto que você acabou de ler, verso 20, leia comigo. Pois a nossa pátria está nos... Você crê nisso? Se você crê, coloque-se de pé. Só se você crê. Louvado seja Deus. É a Igreja Presbiteriana da Tijuca. Pode assentar-se. Se a sua pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Leine acabou de fazer uma cirurgia, vesícula e esôfago. Eu tirei minha vesícula. Dona Maria Helena eventualmente precisa voltar a tratar da saúde. Tem vezes que é rápido, tem vezes que fica internada. Dona Lucia anda de bengala aqui, anda de muleta. Tantos outros passando por diversas circunstâncias e situações. Doenças as quais elas se tornam crônicas, abalam muitas vezes a nossa fé, porque a gente pede para ser curado e muitas vezes não somos curados. Queremos as coisas. Thalita, graças a Deus, está gestante.
Tudo envolve nossa saúde, nosso corpo, e nós temos muitas vezes notícias boas e também notícias o quê? Ruins. Aí sabe o que diz a palavra do Senhor? A sua pátria, querido membro da Igreja Presbiteriana da Tijuca, está nos céus, de onde também nós aguardamos deste mesmo céu o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual vai pegar esse nosso corpo de humilhação, que hoje te deixa dolorido, que hoje é seu motivo de oração, que hoje te fazia médico, que hoje te fazia consultório, que hoje não te deixa dormir, que hoje faz você gastar uma grana num plano de saúde, e todo mês você fica pedindo a Deus, meu Deus, me dá condições de pagar esse boleto. Este Senhor Jesus Cristo, que reina nesta pátria celeste, da qual eu e você fazemos parte, Ele transformará esse nosso corpo, que Ele diz que é um corpo de humilhação, para ser igual ao corpo que é dele, o seu corpo de glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, porque todas as coisas estão subordinadas ao senhorio de Jesus de Nazaré. Se você hoje está triste, melancólico, chateado, porque a saúde não condiz com o espírito, a sua pátria celeste te manda um desafio, ela te manda um bilhete. Este período deste corpo de humilhação, ele cessa. E você morará com seu Pai, com um corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo, igreja. Olhemos para a pátria celeste. Fuja daquilo que te faz perder. Fuja das trevas. Entre nesse lugar, pegue o seu boletim, adore ao Senhor em espírito e verdade. É momento de confissão, confesse seus pecados. Recebemos as crianças, que Deus abençoe nossos filhos para que eles possam herdar a nossa fé. Recebemos a palavra, fala, Senhor, porque teu servo ou tua serva ouve. Somos despedidos, meu Pai, eu vou agora. Com fé em Deus voltarei no outro domingo para repetir o mesmo ciclo, porque aqui eu quero ouvir a tua palavra. E fim! O que passar disso, que não te leve para a perdição, que não tire de você o foco, porque os inimigos da cruz de Cristo, eles não estão na sinagoga, eles não estão na casa de Herodes. Inimigos da cruz de Cristo são todos aqueles que querem levar você a perder-se dentro de você mesmo. São todos aqueles que só querem saciar a sua própria vontade. São todos aqueles cuja glória é desacreditar e descreditar você. São todos aqueles que só fazem com que você se preocupe com as coisas terrenas. Você chega na igreja, você recebe uma pergunta, vem cá, tem IPTU, tá quanto? Tá caro, né, Marcelo? IPTU tá caro, isso aí, IPTU é assim, rapaz, é terrível. Haroldo, tua conta da Light tá quanto? Tá cara, a minha também tá cara, meu amigo. Luci, tua conta da SEDAI tá quanto? Tá caríssimo, meu Deus, não sei como é que vou fazer. Alexandre, imposto de renda tá aí, sempre tem que restituir um negócio, é uma coisa terrível. Domingo não é local de nada disso. Eu não preciso me preocupar com essas coisas terrenas, até porque no tempo certo elas vêm e eu tenho que pagar mesmo. Mas domingo, a minha pátria é o céu. E eu sei que até esse corpo, que a Bíblia descreve como um corpo de humilhação, porque literalmente ele se desfaz nesta pátria celeste. O mesmo corpo que o meu Senhor Jesus recebeu quando ressuscitou ao terceiro dia, um corpo que não havia nenhuma marca de passagem do tempo, corpo que não envelhecia. Como é que você olha para o rosto de alguém que não tem expressão de tempo? Não tem ruga. Você não pode dizer que ele tem 30, tem 40, tem 50 anos, não tem cabelo branco. As pessoas olhavam e não reconheciam. Quando ele fazia um gesto, aí caía a ficha que era ele, porque era outro corpo. Um corpo que não passava mais pela gravidade do ar.
um corpo que não sentia mais calor, um corpo que não sentia mais frio, um corpo que não carregava as marcas do tempo de deterioração. O Evangelho diz: suporte agora esse tempo de humilhação com esse corpo que você tem hoje. Mas se você se preocupar com as coisas celestes, você receberá o corpo do seu Senhor Jesus Cristo. Igreja, não sejamos desfigurados do nosso foco. Se você já é idoso, meu querido, se eu fosse idoso, eu faria meus projetos pessoais. Com esse novo corpo que Jesus vai me dar, eu vou querer repetir tudo que Jesus fez. Vou passar parede. Vou poder comer porque eu quero, não porque eu tenho fome. Vou ficar em um ponto e vou em outro. Se você está doente, esse corpo nosso, o meu, o teu, é um corpo que de humilhação, ele se degrada mesmo. Mas ele vai passar. Mas a sua pátria é a pátria celeste. E um dia todos nós fecharemos os nossos olhos e estaremos diante dele. E nessa hora, meu amigo, minha amiga, você sabe qual é o meu maior sonho? É ouvir dele: vinde bendito do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Só isso que eu quero. Já vai ter valido tudo a pena. Eu espero que todos nós ouçamos isso. Guarde isso. Viva isto. Abençoe as pessoas. Honre as pessoas. E que Deus te ilumine. Coloquemo-nos de pé.